Histórias do Caminho, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, 21 de abril de 1792. Com o inolvidável diálogo do Anjo Ismael, protetor do Brasil, a pátria do Cruzeiro, o coração do mundo, com o chamado líder da Inconfidência Mineira, Tiradentes, ao despertar na vida espiritual, damos início a este importante estudo espírita cristão. Assim disse o Anjo Ismael. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis levados a efeito por ti, quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor, nos tempos passados. Resgataste o pretérito obscuro e doloroso, com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Tribunal da Inquisição. Inquisição, Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício é o nome do órgão eclesiástico da Igreja Católica, instituído em meados do século XII, marcando o ápice da Idade Média, cujo objetivo era o de combater a heresia, ou seja, qualquer ideia contrária à doutrina religiosa vigente no local do seu alcance, no caso o catolicismo, mas que na prática funcionou como um meio de perseguição e ataque, muitas vezes fatal, contra os ditos hereges, como expressão de intolerância religiosa. No seu rol de atuação, a história registra inúmeras ocorrências de terror psicológico, julgamentos sumários inapeláveis, prisões, torturas físicas e condenação à pena capital. Neste caso, o meio típico de execução era levar o herege para ser queimado, vivo, em praça pública. Também o espiritismo sofreu ofensivas inquisitoriais, notadamente no célebre Auto de Fé de Barcelona, em 1861, e na censura às obras espíritas de Allan Kardec, que definiu esses ataques como os últimos resquícios da era medieval. Autos de grande repercussão. O italiano Galileu Galilei, de 1564 a 1642, um dos pais da Revolução Científica, foi um dos réus da Inquisição Católica, em razão de ele defender a tese do heliocentrismo, de que o Sol seria o centro ao redor do qual orbitariam a Terra e os demais planetas do Sistema Solar, indo de encontro com a teoria então defendida pela Igreja. O geocentrismo, de que a Terra seria o centro do universo e que ao redor dela é que todos os astros orbitariam. Para fugir de uma condenação fatal, Galileu abjurou publicamente suas ideias. O que não se deu com tantos outros. Uma das personagens mais lembradas cujo martírio foi decretado pelo Santo Ofício é Joana d'Arc, de 1412 a 1431, a heroína francesa que, 5 séculos depois, seria canonizada santa católica e padroeira da França. Médium, a jovem liderou o combalido exército de seu país contra a poderosa Inglaterra, seguindo as instruções de vozes espirituais, psicofonia, após devolver a coroa francesa ao seu rei, Carlos VII, a donzela guerreira foi capturada e vendida aos inimigos, os ingleses, para ser julgada pela igreja e condenada à fogueira por bruxaria, entre outras alegações. A chamada Fogueira Santa não poupava nem mesmo os de casa. Giordano Bruno, de 1548 a 1600, foi um frade dominicano italiano e um reconhecido teólogo, tendo proposto a reformulação de certos dogmas católicos, como a Virgindade de Maria e a Santíssima Trindade, ideia de que a divindade se divide em Deus, Jesus e o Espírito Santo. Além de refutar a ideia geocêntrica, foi sentenciado à morte e queimado vivo numa praça romana. Convidado a abjurar suas ideias a troco de escapar do martírio, declarou: "Talvez sinta um maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la." Outro importante religioso queimado vivo pela Inquisição foi o teólogo reformador tcheco Jan Hus, que depois em futura reencarnação, seria o enviado do Paracleto, em missão ligada à terceira revelação, a doutrina dos espíritos, reencarnando como Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec. Que naquele período do Santo Ofício, nos idos da Idade Média, como Jan Hus foi executado em 1415, entoando um verso de um cântico tradicional: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Para a historiografia espírita, porém, o auto de maior relevância foi o Auto de Fé de Barcelona, em 1861, quando cerca de 300 obras espíritas, de autoria de Allan Kardec e de outros correligionários, foram confiscados pelo bispo daquela cidade espanhola e então inapelavelmente queimados ao ar livre. Entretanto, apesar do prejuízo financeiro, o atentado acabou por despertar ainda mais interesse do povo da região pela doutrina espírita, além de inflamar a já crescente revolta popular contra o absolutismo da Igreja. A Inconfidência Mineira.
Depois da morte de Dom José, ascendia ao trono sua filha Dona Maria I, princesa piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente esvaírem-se-lhe as forças poderosas, encaminhando-se com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões, talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Por essa época, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara Vila Rica nos cumes enevoados e frios das montanhas, localizando ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam, de mais perto, as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. A verdade é que, em Minas, sentia-se mais que em toda parte o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco, junto dos ambiciosos que aí se reuniam, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas, com a sua criminosa sede de fortuna. Os padres desejavam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os elementos da magistratura consideravam a necessidade de se enriquecerem antes de regressar a Portugal com as melhores aquisições, e os agentes do fisco executavam as determinações da Corte de Lisboa, que constituía uma árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. A esse tempo, são numerosos os estudantes brasileiros na Europa, os quais voltam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos, isolados nas montanhas distantes. Por toda a parte da capitania mais rica da colônia, verificam-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo fracasso das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos sentem-se possuídos da maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia já reter consigo as rédeas dos seus próprios destinos. Iniciam-se os primórdios da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, em que foram adotadas as primeiras providências, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. José Joaquim da Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e para angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no Velho Mundo, pelo movimento libertador. Outros estudantes, apaixonados pela emancipação da colônia, são mandados pelos conspiradores a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a sua adesão ao movimento. Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros conseguiram o compromisso formal das capitanias mencionadas, para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco achava-se refazendo as suas economias, depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo encontrava-se desiludido depois da Guerra dos Emboabas, na qual, muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos. Embriagados pela concepção da liberdade política e, dentro dos seus triunfos literários, fora das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Idealizaram a República, organizaram os seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade, mas, no momento psicológico da ação, os delatores a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro,
prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar aos seus amigos do peito, secretamente, simpatizantes da conjuração, quanto à expectativa de semelhantes providências, para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e depois de terminado o vagaroso processo, são todos os chefes presos, condenados à morte. Os historiadores falam do amargo pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam, andrajosos e desesperados, na sala do oratório, para ouvirem a sentença da sua condenação, após 3 longos anos de separação, em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios do tempo. A leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais amargas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral surgiram naqueles corações desiludidos e desamparados, mas, daí a algumas horas, a dura sentença era modificada. Dona Maria I comutara as penas de morte para o perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que deveria morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado, para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. O mártir da Inconfidência, depois de ter examinado, amarguradamente, a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel a ele somente reservada, já que seus irmãos de ideal poderiam continuar na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael cercam-lhe a alma leal e forte, inundando-a de santificadas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus, nos suplícios da forca, no dia 21 de abril de 1792. Um arrepio de angustiosa ansiedade percorre a multidão, no instante em que o seu corpo balança, pendente das través do campo da Lampadosa. Mas, nesse momento, Ismael recebia nos seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis levados a efeito por ti, quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor, nos tempos passados. Resgataste o pretérito obscuro e doloroso, com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Novo gênio que surges, espargirás novas bênçãos sobre a terra do Cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras e se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam e, consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer, com Dom João VI, a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores, entre as pesadas sombras da vida terrestre. Humberto de Campos. Irmão X. Tiradentes e a visão espírita. A história tradicional que o homem conhece tem as características de contar os fatos acontecidos com os povos no mundo observando-se o lado material do ocorrido. Com o Espiritismo aprendemos a conhecer a história vista do lado espiritual, pois grande parte dos acontecimentos registrados no mundo tem suas origens no mundo espiritual. Através de obras de autores espirituais, por meio das mãos abençoadas de médiuns de extrema confiança, aprendemos um pouco daquilo que a história nos conta e que estão intimamente ligados aos desejos das entidades superiores que comandam nosso planeta. Estudemos um pouco o 21 de abril na história. No dia 21 de abril de 1792, numa manhã de sábado, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do centro do Rio de Janeiro, desde a cadeia pública até o patíbulo onde foi enforcado. Foi uma longa encenação para que o público presente nunca mais pensasse em Inconfidência.
Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado, no Largo da Lampadosa, Rio de Janeiro, e depois de esquartejado teve seus despojos pendurados em postes nas Minas Gerais. O desejo de libertação das garras de Portugal havia sido bradado nas Minas Gerais, devido ao despotismo e tirania com que o povo era tratado. A riqueza da capitania estava sendo levada para outras plagas enquanto os trabalhadores morriam na miséria. Tiradentes e outros inconfidentes lutaram para libertar o Brasil dessa ignomínia. Presos, somente Tiradentes foi enforcado. Os outros inconfidentes foram degredados. A espiritualidade nos conta que Tiradentes, tão logo desencarnou, foi recebido pelo espírito Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, e que o mesmo lhe disse que estava pagando naquele resgate os tributos que havia adquirido quando fora um inquisidor. Tiradentes seguiu por uma estrada luminosa que se abriu no céu e assim, afastado do local do suplício, não contemplou o esquartejamento de seu corpo. Tempos depois ele auxilia na montagem do cenário para a independência do Brasil, sendo que no dia do Grito do Ipiranga, no famoso Independência ou Morte, ele estava junto ao imperador Dom Pedro I. Transcorreram 30 anos desde a sua morte na forca e a emancipação política do Brasil. Se no corpo carnal Tiradentes não conseguiu a tão almejada independência, em espírito ele esteve presente em todas as nuances até o ato final. Conseguia assim o espírito Tiradentes libertar o Brasil do poderio de Portugal para que pudesse construir o seu futuro livremente a partir de 7 de setembro de 1822. No dia 21 de abril, no Brasil, comemoraremos os 233 anos da desencarnação de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira, que morreu enforcado no Rio de Janeiro. Como se sabe, ele liderou o movimento formado pelos Inconfidentes, cujo objetivo era o de emancipar politicamente o Brasil de Portugal. Os delatores da Inconfidência, porém, levaram o plano ao então governador de Minas Gerais. Presos, Tiradentes no Rio de Janeiro e os demais membros da conspiração em Vila Rica, foi aberto o inquérito que os condenou à morte. Durante a leitura da peça condenatória, os infelizes sentenciados passaram as mais recíprocas recriminações, diante da fraqueza moral de que eram possuídos. Mas, no dia seguinte, a rainha de Portugal, Dona Maria I, modificou a pena de morte dos inconfidentes pela extradição para desoladas regiões africanas, com exceção do líder Joaquim José da Silva Xavier. Ele seria enforcado, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado, para servir de exemplo aos que planejassem traições à coroa portuguesa. Relata o espírito Humberto de Campos, no livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Chico Xavier, que Tiradentes revestiu-se de supremo heroísmo. Seu coração sentiu alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada. Ao morrer na forca, Tiradentes foi cercado pelas falanges invisíveis de Ismael, guia espiritual do Brasil, e sua alma edificada foi recebida por este elevado mensageiro do Mestre Jesus, que lhe disse: Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas da função de inquisidor, nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso, com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho. Ismael esclarecia ao espírito Tiradentes que, ao morrer enforcado, a lei de ação e reação havia sido exercida, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ao enunciar que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Afinal, Deus sempre dá ao espírito culpado a oportunidade de reencarnar e reparar os erros cometidos em encarnações anteriores, fazendo-se assim liberto da consciência culposa, podendo assim viajar ao infinito depois de redimido o ser com a justiça divina. E Deus nosso Pai nos espera de braços abertos. Comentários finais. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma terapêutica de amor. Se reconciliar com as leis divinas é a maior felicidade que podemos todos alcançar em um mundo de expiações e provas. Com a redenção nos iluminamos e assim, aprendemos, amamos. Obrigado Jesus, nosso modelo e guia, luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. www.espirita.org.br/index.php. Lispade = enciclopédia. Brasil, coração do mundo.
Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 14. A Inconfidência Mineira. Grupo de Estudo Allan Kardec, Tiradentes e a Visão Espírita, em 17 de abril de 2017, por Décio Patini.